eu gostaria de desejar boa tarde ou boa noite a todos que estão aqui prestigiando mais um webinar organizado pelo Formec. E eu gostaria, se me permitirem, de fazer uma pequena apresentação sobre o Formec. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Tá bom. Bom, então, o Formec, para quem não conhece, é o Fórum Internacional em Metrologia e Examinologia em Química, que sai no seu segundo mandato, né? Tivemos anteriormente a coordenação do professor Ricardo, juntamente com o Tony, e atualmente eu estou na coordenação juntamente com a Alice Mosca. O objetivo, então, do Formec é promover a qualidade nas análises quantitativas e qualitativas em química, particularmente nos países de língua portuguesa, né, nos países lusófonos. E isso tem sido feito, então, mediante um conjunto de atividades que eu vou muito brevemente apresentar aqui para vocês. Dentro dessas atividades, nós temos grupos de trabalho que são responsáveis, né, pela tradução de documentos, pela elaboração de notas técnicas, elaboração de listas de leituras, de temas, de documentos, aliás, relacionados à metrologia e à qualidade nas medições químicas. E nós temos também um conjunto de documentos traduzidos, guias e folhas de cálculos. Esses dois documentos foram os últimos traduzidos, né, com relação à utilização da informação da incerteza na avaliação da conformidade e da definição da incerteza-alvo em medições químicas. E, juntamente com esses documentos, foi disponibilizada, desenvolvida e disponibilizada pelo pessoal do Formec uma folha de cálculo para gestão de avaliação de conformidades. Nós temos ainda notas técnicas sobre diferentes assuntos, tanto da área de gestão quanto da área técnica propriamente dita. Aqui é um conjunto, né, dessas notas que foram publicadas mais recentemente, e nós temos, a cada 2 anos, a organização de um evento, que é o nosso EMEC. Nós tivemos o primeiro e o segundo EMEC em 2020 e 2022, e agora em 2024, em outubro, nós temos... em breve, divulgaremos a programação do nosso terceiro EMEC. Reservem aí já a data, o período de outubro, para esse evento que o Formec tem organizado a cada 2 anos. E, para finalizar, como parte também das atividades do Formec, nós temos os nossos webinários. Já são 10 webinários no total, e hoje estamos aqui apresentando o 11º, que trata aí da validação de procedimentos de medição, incluindo a amostragem. Tá? Eu convido a todos que ainda não conhecem o Formec ou que ainda não são membros a conhecerem, nos acompanharem aí pelas redes sociais ou pelo site do Formec. E, se tiverem interesse, é claro, serão muito bem-vindos como membros do Formec. Para finalizar essa breve apresentação, eu quero agradecer a todos, aos membros do Formec e a todos que estão aqui prestigiando esse webinar. A Cecília, que vai moderar esse webinar, e que vai ser apresentado pelo Fernando. Então, eu, sem demoras, quero
passar já a palavra para a Cecília, para que ela possa dar início formalmente ao nosso 11º webinar. Obrigado, Cecília, pela sua disponibilidade. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite, né, para vocês. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar moderando esse 11º webinar. Agradeço especialmente o professor Fernando pela disponibilidade de abordar esse assunto que é bastante relevante e compartilhar, né, o seu notório saber. O professor Fernando Raposo, ele tem doutor em Química Analítica, onde ele fez investigação na área ambiental e alimentar, membro do grupo de trabalho da Eurachem, sobre incerteza da amostragem, né? E foi membro também do grupo de gestão da qualidade para laboratórios acreditados pela ISO 17025, 17043, e auditor interno, formador para a ISO 17043. Muito obrigado, professor, e aos participantes aqui também, agradeço bastante, e estaremos aqui atentos ao chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode acessar o chat que nós estaremos atentos aqui. Então, professor Fernando está com a palavra. Muito obrigada. Olá, obrigado, Cecília. Só quero, desculpe, tenho que fazer uma correção, que eu não sou professor. Se eu pudesse voltar atrás na vida, é evidente que era uma profissão que eu gostaria imenso, ser professor universitário. Mas não, sou investigador e nunca tive muito respeito a essa profissão. E como eu disse, se pudesse ter outra vida, era professor universitário. Gostava muito. Mas agora, sobre esta apresentação que eu quero, desde já, esclarecer um ponto. Que eu era, digamos, posso dizer que eu era pago no Centro Comum de Investigação, no GRC, e era parte, como eu disse, e é bem verdade, nos últimos mais de 20 anos, que muitos laboratórios sob acreditação, o organismo de acreditação nacional belga, que tinham pessoas em geral, muito competentes a fazer as auditorias, e, portanto, eu era uma pessoa que sempre pertenci, cheguei a ser gestor de qualidade para uma das unidades científicas em GIL, mas estive sempre ligado à gestão de qualidade e à demonstração da qualidade das nossas medições para explicar aos auditores externos o que se fazia. Mas o que eu quero apresentar hoje é mais o que eu era pago no Joint Research Center era para continuar a ter sempre um espírito crítico. Portanto, eu tinha sempre, cada ano após ano, quando eu fazia vários 4, 5 audites internos aos meus colegas sobre vários assuntos, principalmente dentro do âmbito da 17025 e 17043 de ISOs. E, portanto, ao fim de cada ano eu tinha sempre aquela ideia que o nosso procedimento precisava de ser melhorado. Portanto, há sempre pequenos detalhes que eu conseguia identificar e que punha, nem sempre, é evidente, nem sempre eram aceitos pela maioria e pelo gestor de qualidade da respectiva unidade, mas pelo menos. E é isso que eu vou apresentar hoje. Vocês, se pensam que eu vou apresentar um trabalho que está prestes a ser finalizado, portanto, um novo guia Eurachem, e que o trabalho está perfeito e que toda a gente está super contente, vocês vão ver que eu vou precisamente apresentar os pequenos pontos fracos onde eu tento discutir com o chefe do grupo, que é o Michael Ramsey, que é um professor aposentado, mas um professor inglês que é o líder do grupo. Aí vocês vão ver. Outro, antes de entrar, outro assunto muito importante que eu vou dizer é que quando vi a lista que foi apresentada hoje pelo Filipe, dos 10
webinars do Formec. Só um deles, apresentado pelo Ricardo, tratava de validação, mas de análises qualitativas. Portanto, nós ainda não lidamos com este assunto, que é um dos mais importantes, é uma atividade importantíssima para qualquer laboratório de teste e de calibração, que é a validação dos procedimentos de medição. E é pena, é um assunto que temos. Portanto, eu não vou, é evidente, hoje não posso estar a perder, ir em detalhe o que é a validação, mas tenho pelo menos defini-la para depois entrar na parte de que, ok, e quando adicionamos a componente da amostragem, o que é que acontece. Portanto, Filipe, podes, por favor, pôr o segundo. Portanto, primeiro, uma pequena definição. Esta definição eu hoje passei a tarde toda a ler o VIM em português, que é uma coisa que eu praticamente nunca leio. Esta é uma definição que não é a definição oficial que está no VIM em português, mas, digamos, a validação, eu concordo plenamente com o que está escrito, que é um processo que fornece evidência documentada de que o procedimento de medição realiza aquilo para o qual é indicado para fazer. Ou seja, portanto, o laboratório tem que planear um certo número de medidas, mais ou menos, dependendo da complexidade do procedimento de medição, efetuar essas medidas, fazer a análise estatística e concluir, no fim, conclui-se, bem, sim senhor, mete-se o que deve-se medir, nas concentrações que é pedido, e com uma certa precisão e justeza que foi decidido de antemão. Portanto, é assim que eu vejo. Portanto, esta validação, todo o processo de avaliação é uma atividade laboratorial que deve ser muito bem planeada. Isto é um requerimento do ISO 17025. E, Filipe, por favor, a última. Portanto, e isto aqui, vocês vão ver que quando eu realcei um pequeno texto nesta cor muito engraçada, que eu gosto muito desta cor, assim, amarela suave, é coisas que eu peço para eu próprio ler e fazer atenção ao que digo. Portanto, eu muitas vezes, eu tive que iniciar, ou pelo menos ajudar os colegas a planear uma validação, e não deve ser feito por um único operador. Imaginem, há um operador, um laboratório pequeno tem um operador. O operador não deve ficar sozinho com a responsabilidade de planear todas as medições que devem ser feitas para justificar, para demonstrar a precisão e a justeza de um determinado procedimento de medição, englobando, por exemplo, 2 matrizes ou 3 matrizes. Há métodos, depende do âmbito para o qual se vai aplicar o procedimento de medição. Portanto, eu digo sempre que este planeamento deve ser feito em conjunto, deve ser um trabalho de grupo. Juntar competência, experiências, portanto, os operadores, o gestor de qualidade, o diretor técnico, seja quem for, os chefes de grupo, os chefes de laboratório, seja como vocês chamarem, mas é assim que eu entendo que isto é um trabalho, é um planeamento que deve ser feito com o máximo acumulando um máximo de experiências, diferentes experiências, diferentes vias, porque o procedimento tem que ser bem compreendido. E eu agora, por favor, Filipe, podes passar à próxima, porque eu tenho a impressão que falo nisso precisamente. Não, é no próximo. Bem, sobre validação temos, presentemente, existe muito conhecida, eu aqui pus em inglês, porque, enfim, é como eles são conhecidos, The Fitness for Purpose of Analytical Methods, que já está na segunda edição, 2014, portanto está a merecer uma revisão. Tenho que perguntar aos meus colegas do grupo de trabalho de validação, que eles devem estar a trabalhar nisto, deve haver uma revisão deste guia. Existe o Measurement Certainty Arising from Sampling, que um dos editores, o editor número 1 foi o Mike Ramsey. E depois, por favor, Filipe, o terceiro é este que irá sair, que eu estou convencido que irá ser publicado ainda este ano, que é a Validation of Measurement Procedures that Include Sampling. Nós chamamos VAMPIS, ok? Portanto, é um guia que eu estou a tentar lutar, e isto já é outra coisa que eu lhes vou dizer antecipadamente,
que eu estou a tentar justificar ao Mike Ramsey que se é um suplemento a 2 guias que são muito, muito bem cotados, são excelentes guias que já existem, portanto este é um suplemento, não deveria ser uma coisa, um documento muito grande. E portanto, na minha opinião, vocês, os que já tiveram a oportunidade de ler e criticar, os que tiveram acesso ao guia, veem que há 4 secções e 2 exemplos, e na minha opinião o guia ficava mais, digamos, mais digestivo se não era absolutamente necessário ter a secção 3 e 4. É preciso uma boa justificação porque é que o guia existe, a introdução, a secção 1 e 2 e os exemplos, e o guia, na minha opinião, era perfeito. Mas, enfim, infelizmente, as 7 ou 8 pessoas de várias organizações, incluído o Ricardo, em nome da SciTac, ainda não vi ninguém dizer que, bem, este guia eventualmente poderia ser reduzido. Mas, enfim, isso é outra coisa. Filipe, por favor, o outro... Portanto, a importância da validação. É evidente. Planeamento, execução e análise estatística, isto já me estou a repetir, dos resultados serão revistos por. Portanto, se nós, e isso acontecia sempre no JRC, portanto, nós publicávamos, portanto, quase todas as validações merecem ser publicadas até para divulgar que há um novo método, ou não necessariamente um método completamente desenvolvido de zero. Há muitos métodos que são modificados, que são alterados, ou em que, por exemplo, inclui-se mais uma matriz, ou a pedido, muitas vezes fazíamos isso a pedido do ISO ou a pedido do CEN, né? O Comitê Europeu de Standardização. Portanto, tínhamos que readaptar métodos existentes e aí, dependendo do trabalho feito, justificava-se, claro, uma nova validação para justificar a precisão do método para uma nova matriz, ou, muitas vezes, e quando era pedido pela DG Santé, era mais no sentido de baixar, portanto, alargar para níveis mais baixos de concentração, para que a DG Santé pudesse ver se era possível ou não de baixar um determinado limite legal. Portanto, e então, tudo isso obriga a uma nova validação. Portanto, publicar, os revisores, claro, revêem o que nós vemos e veem. Outro muito importante é que, normalmente, no meu caso, tudo o que fazíamos era sobre acreditação, praticamente, 100% de todas as atividades laboratoriais que tínhamos nos diferentes laboratórios, e, portanto, o organismo de acreditação nacional, claro que eles vêm verificar toda a nossa documentação e ver como é que vocês validaram cada um dos procedimentos de medição. Finalmente, há o organismo regulador, se no caso de, portanto, claro, se os resultados obtidos seguindo esse procedimento de medição forem usados numa decisão de conformidade. Claro que eles podem verificar, principalmente se a decisão não for de acordo com o organismo regulador a decisão esperada, ou não de acordo com o que o consumidor, digamos, não o consumidor, o cliente que entregou as amostras deu ao laboratório. Por favor, Filipe, um outro slide. Portanto, a evidência documentada, eu aqui, esta parte é que eu vou passar um pouco por cima. Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem todas estas características, como se chama, características de desempenho do procedimento de medição. Eu incluí a robustez, porque eu penso que é muito importante. Incerteza de medição associada ao resultado, vocês estão a ver a precisão, portanto, tudo isto, se falta alguma, peço desculpa, eu tentei tirar todas mais ou menos precisamente do guia Eurochem, mas no fundo isto é o que se tem que fazer. E agora, por favor, Filipe, carrega aí para ver uma coisa, exatamente, o que eu quero realçar com este amarelinho aqui é que eu estou mais a imaginar a validação por um laboratório único, ou seja, quando um laboratório tem que demonstrar que, ao seguir um determinado SOP, portanto, o Standard Operating Procedure, ou seja, um procedimento descrito, descreve o procedimento totalmente de medição, que obtém, seguindo corretamente, de acordo com a sua interpretação, claro,
consegue ter precisamente a precisão adequada, como está em termos de repetibilidade, precisão intermédia, reprodutibilidade, enfim. Portanto, eu estou a pensar nisto, não estou a pensar numa validação que se faz a posteriori, que é tal que por um exercício de intercomparação entre laboratórios competentes que são convidados a participar, que nós organizamos muito. Portanto, estou a pensar mais na validação, porque reparem que muitas destas, excluindo a reprodutibilidade, todas estas características do procedimento de validação devem ser estimadas por um laboratório. O laboratório, ou os laboratórios, houve um caso que tive 2 laboratórios, um português e um espanhol, que desenvolveram conjuntamente um método para metilmercúrio, e, portanto, foram eles que estimaram todos estes parâmetros. E depois, finalmente, nós organizámos um exercício de intercolaboração, mas não foi mais do que obter a reprodutibilidade, portanto, estimar a variabilidade entre laboratórios. Mas eu quero insistir que estas características são normalmente estimadas por um único laboratório, ou máximo 2, que trabalham no desenvolvimento e na otimização do procedimento de medição. Filipe, o próximo, por favor. Agora, o que é que nós assumimos para fazer um trabalho bem feito? Isto é muito importante e muitas vezes, quando eu tinha a responsabilidade de organizar um exercício de intercomparação para validar um procedimento e estávamos a colaborar para o ISO ou para o CEN, a primeira coisa que nós fazemos é ler em pormenor todo o procedimento de medição. Como é que ele está descrito? Em inglês, o SOP. Portanto, como ele está descrito. É muito importante. E verificar se há no texto certas partes que, como por exemplo, deixar a amostra arrefecer até a temperatura ambiente, enfim, este tipo de frases que são muito correntes nos procedimentos, mas que não dizem nada, porque deviam dizer arrefeça até 20 mais menos 2, por exemplo. Quer dizer, dar o máximo, sempre que possível, quantificar as variáveis que estão em jogo, né? Este é um exemplo muito simples, mas pode ser outro, de usar uma coluna analítica e tem que se descrever mais ou menos a coluna para que se possa usar colunas idênticas, mas que deem resultados semelhantes. Isso tem que ser estudado, é parte de robustez do método. Mas o que eu quero dizer é que a forma como um procedimento de medição está descrito deve ser mesmo revisto em pormenor e perguntar. Eu perguntava muitos e-mails, 2 meses, eu lembro-me que passava normalmente 2 meses a enviar e-mails ao laboratório, aos laboratórios que tinham desenvolvido o método, para que o procedimento fosse melhorado o mais possível. Isto para exatamente o que eu digo a seguir, para evitar a interpretação diferente por diferentes operadores no mesmo laboratório ou até em laboratórios diferentes. Okay. E depois ainda há, no caso de intercomparações entre laboratórios de diferentes países, ainda há o problema da língua. Okay. Mas isso eu vou ignorar esse fator de momento. Vou só dizer que mesmo dentro de um mesmo país, imaginem um país grande como o Brasil, eu não vou dizer o Portugal, mas um país grande como o Brasil, meterem a língua portuguesa, mas é preciso realmente que esteja bem descrito para que não haja potencialmente diferentes operadores em diferentes laboratórios interpretem que o procedimento deve ser feito de uma forma ou de outra. Filipe, por favor. Portanto, normalmente há um operador ou mais do que um operador, deve ser operadores com adequada experiência, competentes naquela área, sei lá, depende do que seja o procedimento de medição, mas normalmente não pomos o seu procedimento de medição utiliza finalmente um instrumento de espectrometria de massa, é evidente que tem que se pôr uma pessoa. Eu, por exemplo, nunca tive grande experiência em espectrometria de massa, não era a mim que me diziam, olha, vai seguir este método, enfim, tem que ser uma pessoa que percebe. Portanto, outra coisa é que o laboratório, e isto é trabalho do gestor de qualidade, do gestor de laboratório, enfim, seja os que têm responsabilidade, a darem formação idêntica a operadores do mesmo laboratório, precisamente para evitar
que eles tenham, evidente, cada pessoa tem uma experiência profissional diferente quando eles chegam a um determinado laboratório, isso é normal, mas no que se refere a um caso específico de um procedimento em que se deve validar, penso que é importante que os operadores tenham formação idêntica para que interpretem o mais possível da mesma maneira. Porque quando se faz quando se planeia estas medições todas, é importante que se diga que os operadores deveriam trabalhar independentemente, precisamente para verificar qual é os resultados que se obtém, não é estar um a trabalhar ao lado do outro e usarem as mesmas soluções que isto é um comentário negativo, mas ocorreu comigo. Aqui há muito poucos anos, um colega meu do GRC preparava as soluções e a colega usava a mesma solução. Portanto, isto é que não é aceitável. Filipe, tenho a impressão que há mais um pacote. Pronto. E é evidente, assume-se que toda a instrumentação está devidamente calibrada. Por favor, o próximo slide. Portanto, existe a metodologia tradicional, a validação tradicional. Portanto, normalmente, a pessoa quer validar, quer demonstrar a precisão, a justeza, tudo isso que nós vimos anteriormente. E se a pessoa há muitos fornecedores no mundo, existe o japonês, existe o Joint Research Center, é um grande produtor de materiais de referência certificados, mas existe o BAM na Europa, existe de certeza no Brasil, eu sei que, mas peço desculpa, não sei o nome da instituição que faz, o IMETRA, não sei bem, eu não vou dizer o que não sei, mas existe os japoneses que fazem muitos materiais de referência, e o NIST nos Estados Unidos, enfim. Portanto, quando nós queremos validar um determinado... Eu lembro-me, por exemplo, era sobre uma certa variedade de arroz, vestígios de metais, portanto, a pessoa procurando bem, exatamente, existe o BAM, que tem uma lista enorme de materiais de referência que existem no mundo. A pessoa vai e procura. Existe também o catálogo, que é gigantesco, o catálogo dos materiais europeus de referência, e, portanto, a pessoa procura o que há, um arroz, se possível, com a mesma variedade, e que, em princípio, vai ter os valores certificados, digamos, vulgares de um arroz, e então, nesse caso, dessa variedade, claro. E, nesse caso, nós usamos um material de referência certificado. Filipe, por favor. Outra solução é quem tem um material de controle interno de qualidade, que seja, claro, apropriado para o caso. E aí a vantagem é, em vez de um material de referência certificado, normalmente tem apenas um único valor, geralmente, não é? Há materiais de referência certificado, não sei se vocês conhecem, mas há materiais de referência certificados, eu estive com eles durante 33 anos e sei que há materiais de referência certificados em que são várias ampolas, portanto, a mesma caixinha tem várias ampolas e, portanto, o analito, digamos, de interesse é feito em diferentes concentrações para validar completamente um método. Mas isso são raros, são casos raros. Portanto, a vantagem do material de controle interno de qualidade, que deve ser, eu não escrevi aqui, mas deve ter as características importantes, né? Ser bastante homogéneo, ser estável durante o tempo, mas este material, a vantagem é que, pode-se adicionar a grandeza a medir em vários, em concentração baixa, intermédia e alta concentração, para incluir toda a zona de trabalho, a zona de medição do procedimento de medição. E falta mais. Portanto, estas duas, esta validação tradicional, o que nós fizemos durante anos e anos, décadas e décadas, ignora-se a componente da amostragem, claro. Enfim, a gente valida, verifica se o procedimento de medição tem todas as características adequadas para medir. É evidente, eu vou dizer, nem tudo é mau, portanto, é evidente, se utilizar um material de referência certificado, tem-se imediatamente a ideia da precisão do método e da justeza do método em relação a um valor certificado, que normalmente nós temos confiança, digamos, esperemos que todos tenham confiança no valor certificado, e, portanto, tem as suas vantagens, mas, claro, a componente de amostragem não é incluída. Filipe, outro slide, por favor. Agora, o novo guia.
O novo guia, que é o VAMPIS, a validação de procedimentos de medida, incluindo a amostragem, fala em 2 processos. Um deles é o sequencial. O sequencial não é nada mais do que exatamente o que eu acabei de dizer. Portanto, no fundo existe um procedimento de medição que foi validado pelo processo clássico, usando material de referência certificado ou usando material de controle interno ao qual devidamente se adicionou a grandeza a medir e, portanto, enfim, a amostragem não está incluída. E depois, na fase B, planeia-se uma série de medidas, incluindo a componente de amostragem. Portanto, isto é o que está descrito no exemplo 1 deste guia VAMPIS, portanto, que é um procedimento que tinha sido validado pelo procedimento clássico, e agora vamos planear uma série de medidas em que temos a componente da amostragem e a componente analítica que é incluída. Por favor, a seguir vem a avaliação simultânea. Filipe, por favor, exatamente. Portanto, neste procedimento simultâneo portanto, aquele que eu desejaria que fosse é aquele que... E aí, a partir de agora, vou começar a criticar o que está neste momento feito neste grupo de trabalho da Eurachem. Portanto, se for uma medição novo ou modificado, um procedimento de medição completamente que foi desenvolvido de zero, de A a Z, ou um procedimento de medição, como eu disse, que foi suficientemente modificado, ou o scope, portanto, a área de medição foi suficientemente alterada para justificar uma validação. E, portanto, temos que validar incluindo todos os fatores de variabilidade, incluindo a amostragem, ok? Deverão ser incluídos no planeamento. O que se faz, quer na validação sequencial, quer na validação simultânea, de acordo com no futuro guia Eurachem, é que, e isto não é nada de novo, ou seja, já há muitas décadas, já há muitos anos que existe o ISO 5725 sobre como determinar a precisão intermédia, como organizar, como obter a precisão do método usando exercícios de intercomparação, em que eles usam o processo de duplicação. Portanto, isso não é um processo novo. Portanto, é preciso duplicar seja a amostragem, seja a parte analítica, e depois a nova análise de variância vai separar e quantificar cada destes componentes. Portanto, mas como o que eu quero realçar é que tem que haver a duplicação de medições, não de medidas, e que temos que, claro, duplicar a parte analítica e a parte da amostragem. Filipe, podes, por favor, para o outro. Quais são os fatores, exatamente, é isto que eu queria falar sobre isto. Os fatores de variabilidade. Eu vou falar nisto e é muito importante porque vocês irão ver onde eu critico o exemplo A1 e o exemplo A2, portanto, os dois exemplos que neste momento estão no futuro guia Eurachem, não tem nenhum deles, tem estes fatores. Portanto, há o tempo, portanto, o fator, a variabilidade que pode ocorrer de dia a dia. Eu vou explicar porquê. É porque os exemplos foram publicados, já foram criticados por os revisores, está tudo, eu não vou dizer que o trabalho está mau, mas o trabalho utiliza, tanto o exemplo 1 como o exemplo 2, utilizam medições que são feitas in situ, no local, portanto, com um sensor, uma prova, como é que se diz? Um sensor de raio-x por fluorescência, um espectrofotómetro de raio-x por fluorescência. Portanto, é um aparelhozinho que faz medições em, claro, 30 segundos, penso eu, não sei, já não me lembro, nunca usei um aparelho desses. E são feitas por um único operador e são feitos no local. Agora, imaginem, é evidente que seja, independentemente do número de medições que sejam planeadas, em função de ter muitas amostras e muitas duplicações de amostras e duplicações analíticas, um operador que tenha experiência, que não vá, é evidente, acelerar o processo, mas um operador competente, que tenha experiência no assunto,
consegue fazer perfeitamente as 24 ou 32 medições com aquele sensor num único dia. É fácil, em 2, 3 horas ele faz o trabalho todo. Agora imaginem, e foi a minha experiência durante muitos anos, cromatografia líquida, especialmente quando não se usa cromatografia líquida em que a fase líquida é constante, nós chamamos o gradient dilution, portanto é que a fase líquida vai aumentando a percentagem de componente orgânica no eluente, e portanto depois, quando aquilo acaba, vocês estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Pronto, de repente o meu ecrã desapareceu. Sim. Portanto, o que eu quero dizer é que há muitos procedimentos de medição em que demoram tempo, e portanto é impossível mesmo, fazer estas 24 num só dia. Portanto, há sempre uma verdade. E depois, o que eu quero ainda, não posso esquecer, é que cada dia, principalmente durante os dias em que se faz as medições que fazem parte do tal de validação, deve-se preparar soluções novas, mesmo que o operador não faça litros e litros de soluções, mas a variabilidade de preparar as soluções de stock, as soluções todas, as diluições sucessivas, quer dizer, o método deve ser seguido de A a Z, e não deve haver, em inglês, shortcuts, em português, desculpem, não me está a lembrar como é que se diz, mas não se deve fazer simplificações ao método, portanto, e deve-se fazer. E isso eu não vejo nos exemplos. Portanto, o dia a dia pode ser potencialmente uma fonte de variabilidade que é importante considerar. Portanto, o operador também penso que no caso que são apresentados no guia, no futuro guia, há apenas um operador, é o que está escrito, há apenas um operador, mas lembrem-se que mesmo num laboratório pequeno, se houver um cliente chega a um laboratório de medições e pede para ser analisado uma determinada amostra, e ele precisa de julgar a conformidade dessa, e tem uma certa brevidade. Então o laboratório diz, não, olha, esta semana o operador que faz esse trabalho não está presente, foi de férias ou está num seminário, ou seja, imaginem uma coisa qualquer, e portanto a sua amostra só vai ser realizada daqui a 10 dias. É evidente que este cliente muito provavelmente irá procurar um outro laboratório. Portanto, o que eu quero dizer é que mesmo em pequenos laboratórios, penso que o gestor de qualidade deve tentar convencer o gestor, o chefe de laboratório, a ter mais do que um operador devidamente treinado para para seguir um determinado procedimento de medições. Portanto, é preciso pelo menos 2 operadores, mas enfim. Finalmente, o equipamento, que seja idêntico, seja o que for, a cromatografia, seja o instrumento que vocês imaginarem, e finalmente a amostragem. Portanto, vão ver que há os fatores de variabilidade, mas estes tempo, operador e equipamento não estão incluídos nos exemplos 1 e 2 do futuro guia. Portanto, e agora eu depois irei apresentar a vocês o que é que ficou decidido no grupo de trabalho. Filipe, outro slide, por favor. Este é o exemplo, portanto, o que está no exemplo VAMPIS, o exemplo, digamos, de acordo com a interpretação do Mike Ramsey, que é o líder do working group que eu faço parte, ele considera que o exemplo 1 é uma validação sequencial, porque é um único operador, faz os 24, penso que são 24, 32, estes resultados estão aqui nesta tabela. Como veem, portanto, há 8 amostras-alvo, e de cada amostra-alvo são tiradas 2 amostras, e de cada amostra faz-se duplicação de análise. E, portanto, tudo isto é feito simultaneamente, enfim, pelo mesmo operador, em relativamente pouco tempo, e pronto, ele considera que isto é uma avaliação sequencial. Porquê? Porque este método tinha sido já validado de acordo com o procedimento clássico, comparando os resultados do sensor com o material de referência e tal. Imaginem isso. Pronto.
Portanto, em termos de duplicação analítica e da amostra, está correto. Portanto, estamos a seguir, como eu disse aqui há uns minutos atrás, isto está descrito já há muitos anos como um procedimento válido pelo ISO 5725 e, portanto, não tenho nada a criticar nesse aspecto. Mas, agora, vem a seguir. Filipe, por favor. Mas, portanto, imaginando que este planeamento, estas medições são feitas, como eu disse, por um método cromatográfico, por exemplo, em que é totalmente impossível fazer estas 8x4, 32, estas 32 resultados. Se imaginem voltar a estabilizar todo o sistema cromatográfico com as condições iniciais para voltar a iniciar uma outra amostra, eventualmente meter no meio destas injeções todas, meter amostras de controle de qualidade para verificar, ou mesmo eventualmente um material de referência, verificar se o instrumento não está a haver uma deriva do detector. Enfim, isto é totalmente impossível fazer no mesmo dia. Portanto, é isto também. Portanto, um só operador no mesmo dia. Portanto, Filipe, por favor, a seguir. Portanto, imaginem, por exemplo, se o Mike Ramsey tivesse dito, ora, pronto, a amostra-alvo A, C, E e G podem ser feitas pelo operador 1 e agora, Filipe, por favor, e as restantes pelo operador 2. Ou, Filipe, carrega aí, por favor, mais um, por favor, pronto, ok. Ou então, o A e C no dia 1, o B e D no dia 2, enfim, estão a ver? Isto assim já era, digamos, aqui, e muito importante, a última é muito importante, é uma coisa que eu vou insistir para que, se não foi escrito no exemplo 1 e 2, é que as amostras, neste caso, a amostra-alvo, todas estas amostras devem ser feitas de uma forma aleatória. Portanto, digamos, o operador não deve começar para a amostra-alvo, fazer as 4 de rajada e depois a amostra-alvo B fazer as 4 de rajada. Portanto, deveria haver tudo o que se faz no mesmo dia ou pelo mesmo operador deve ser aleatório, precisamente para evitar o drift, como é que se diz, a deriva, digamos, do detector, que penalize só as últimas amostras e não as primeiras. Enfim, mas vocês veem qual é a minha, digamos, a minha batalha dentro do grupo do Eurachem é que eu sempre vi isto, sempre planeei procedimentos de validação em que há mais do que um operador, em que temos que fazer mais do que um dia, 3, 4, 5, uma semana, 2 semanas, se for necessário, para ver um número mínimo de amostras, e isso é importante, porque em cada dia o operador tem que preparar as soluções, pode eventualmente, tem que fazer a calibração do instrumento, e todos esses fatores variam. Filipe, por favor, carrega mais. Pronto, isto foi, parou. Agora, isto foi o que ficou decidido de momento. Portanto, eu normalmente eu não ganho batalhas, eu apresento os problemas e normalmente não sou uma pessoa que ganhe batalhas, mas pelo menos o meu espírito crítico continua ativo. Portanto, o que ficou decidido na última reunião que tivemos, foi a semana passada, que neste momento, portanto, vamos submeter à aprovação o guia ao Conselho Geral da Eurachem, tal como está, com o exemplo 1 e 2. Portanto, por exemplo, o exemplo A2 é um único operador, é um único dia para as 24 amostras-alvos. Mas, numa próxima edição, o que está, enfim, em vias, poderá ser daqui a 3 anos, poderá ser daqui a 4 anos, poderá ser daqui a 1 ano, se nós encontrarmos alguém que... É porque eu disse, não encontrei de momento, mas de certeza pode... Eu lembrei-me até dos professores brasileiros, possivelmente haverá alguém que tenha publicado, e nós devemos apenas que fazer uma referência correta e criticar, e, portanto, apresentar seja um trabalho que tenha sido já... publicado, por exemplo, ou que não tenha sido publicado, não interessa, mas o que interessa é respeitar, reconhecer quem foi os autores e apresentar um caso em que haja realmente diferentes dias, diferentes operadores, se for necessário, equipamento e amostragem, portanto, numa próxima edição.
Mas o que é importante, o que ficou, é que eu concordo com uma coisa. Os 2 exemplos que estão neste momento no guia realmente ilustram o princípio geral da inclusão da componente da amostragem numa validação. Portanto, isso é que é o importante. Portanto, digamos, o guia cumpre a sua função, mas, de acordo com o meu espírito crítico, não está perfeito, mas, enfim, as coisas também não são perfeitas, é normal. Filipe, por favor, eu estou quase a chegar. Este é outro campo que eu tento, mas, enfim, existe o Mike Ramsey e um outro colega que publicam sempre juntos, que é o Peter Rostrom, e, portanto, eles têm já há anos, são eles que utilizam e até desenvolvem, estão sempre a desenvolver o que se chama a RANOVA, portanto, a análise de variância robusta. Estão neste momento quase praticamente a fazer, vai sair no Analytical Methods Committee da Sociedade Real de Química Inglesa, vai sair a versão 4, a RANOVA 4. Mas o que eu quero dizer, o que eu tento é que a análise de variância robusta minimiza, sem eliminar, os resultados que diferem da média, portanto, entre cada série de repetições. Imagine, há série, lembra-se que a nova vai precisamente, se eventualmente, no caso apresentado, vai apenas distinguir, digamos, a variabilidade entre cada amostra-alvo, dentro da amostra-alvo e entre as amostras-alvo. Se por acaso houvesse diferentes operadores, tinha que, entre amostras-alvos e dentro da amostra-alvo e entre as amostras-alvo e entre o operador e assim sucessivamente. Portanto, é claro que fica mais complicado, mas a nova faz isso perfeitamente. O ISO 5725 explica muito bem com as equações todas. Quem não tem um software adequado para fazer isso, pode fazer à mão seguindo as equações, não é difícil de seguir. Dá trabalho. Mas enfim, eu usava um software estatístico, era bom. Portanto, o meu argumento que eu tentei bater-me contra eles é que, imaginando um operador experiente, competente, bem treinado, digamos, com boas instruções, quer do gestor de qualidade, quer do chefe de laboratório, que compreende bem o procedimento escrito, tal como está, do procedimento de medição, a instrumentação bem calibrada, um controle de qualidade adequado, portanto, como eu já estou a dizer, o procedimento bem descrito e corretamente interpretado, e ele segue e mede, seja um operador, seja dois, medem todas estas medições que foram planeadas para a validação. E agora, por favor, Filipe, carrega lá. Pronto. O meu argumento é este. Se nós estivermos nas condições ideais, que no fundo devem ser as condições reais, todos os laboratórios devem ter a responsabilidade de formar bem o seu operador, de ter pessoas competentes, enfim, pronto. Agora, a pergunta é, se todas estas medições, sejam 32, sejam 24, imaginando que um laboratório tem recursos financeiros e tempo suficiente para recomeçar de zero exatamente o mesmo planeamento, o mesmo número de medições. Não é pouco vulgar, porque quando se faz isso, a pessoa aceita e se a precisão é adequada, acabou. O método decide-se, o método é adequado, tem precisão adequada e acabou. Mas, enfim, a minha pergunta é esta. Nestas condições que eu escrevo, é muito provável que a mesma precisão, a mesma variabilidade se iria obter. Portanto, como eu disse, dentro destas condições do mesmo operador ou mesmos operadores experientes, competentes, bem treinados, o procedimento bem criado. E, portanto, e aí quero, por favor, Filipe, o último slide, não sei se é o último já, é que isto é uma coisa que eu digo há anos. Seja a incerteza, outra maneira de dizer é a variabilidade que se vê num procedimento de medição, deve ser realista, deve ser a mais pequena possível, a única que se aceita, que eu posso aceitar,
que é lógico, é a incerteza associada a um valor certificado do material de referência. Aí concordo que eles obedecem todos os requerimentos do ISO 17034, os produtores de materiais de referência, e tentam fazer o melhor possível para que haja o máximo de homogeneidade, o máximo de estabilidade e tudo isso, e conseguem fazer, eu lembro-me, vocês não imaginam, bem, alguns de vocês possivelmente já estão envolvidos ou estiveram envolvidos em alguma certificação de algum material, e portanto há um escrutínio gigantesco para verificar se um método tem, por exemplo, um valor ligeiramente diferente dos outros, um laboratório, e porquê que isso acontece. Portanto, uma incerteza pequena talvez seja justificável só num material de referência certificado, mas, na minha opinião, não num procedimento de medição. O procedimento de medição deve ter uma variabilidade, ou seja, uma incerteza realista, que é aquela que se irá obter usando qualquer operador no futuro bem treinado e competente. E é isso que se tem que fazer. Portanto, eu discordo isto tudo para dizer que é mais um pequeno detalhe de discordância entre eu e o Mike Ramsey, e eu insisto, porque é que vocês apresentam, ganham 20%, imaginem, está no guia, ganha-se 20% de precisão, 15% ou 20%, usando a Robusta nova. E eu digo, está bem, então, mas será que é mesmo necessário isso? Será que não era aceitável ter mais 15% de variabilidade e o método possivelmente ainda era aceitável e era uma variabilidade realista? Estão a ver? Portanto, como viram, este, penso eu, é o meu último slide. Vocês viram que eu não apresentei apresentações muito bonitas em que parece que tudo está tão perfeito. Eu não gosto das apresentações muito perfeitas, gosto das apresentações que fomentam a discussão e, portanto, agora estou à disposição de vocês de me ajudarem a continuar estes pequenas discordâncias que são construtivas com o Mike Ramsey, ou dizer que, bem, não vale a pena, está tudo bem, o guia pode ir para a frente e depois, enfim, logo se vê. Portanto, Filipe, eu penso que este foi o meu último slide e, portanto, foi com prazer que apresentei este trabalho e agora estou à disposição das vossas perguntas. Ricardo, diz. Eu posso começar aqui com... Podes. Tinha aqui várias perguntas. Como fizeste aqui uma referência ao parecer do membro do CITAC sobre o guia, como acho que deves ter percebido, os dois representantes da CITAC que colaboravam no grupo de trabalho deixaram de estar ativos e eu apareci um bocado à última da hora e achei que o documento era longo, também concordo contigo, achei que o documento era longo e acho que um documento destes, sendo um anexo, não é? Tem um suplemento. Um suplemento ao guia que não devia ter aquela extensão. Aliás, este guia foi distribuído por membros da Eurocamp Portugal e queixaram-se do mesmo, mas eu não tive coragem de fazer esse comentário porque achava que as coisas já estavam estabelecidas e os elementos já tinham chegado a essa conclusão. Mas pronto, mas isso agora é o que é. Mas o guia surgiu com esta dimensão assim do ar, foi? Não, só muito brevemente. Há 2 anos, sim, começámos isto, ainda era o representante do grupo de trabalho de validação, era o Lawrence, lembras-te dele? Sim, Lawrence. Depois houve uma grande discórdia entre ele e o Mike Ramsey, o Lawrence abandonou. Eu presenciei isso. O Lawrence abandonou. Não, nós há 2 anos decidimos quais eram as secções que eram necessárias. Mas agora, uma vez que estão escritas, eu tenho que respeitar quem eu só escrevi, eu ativamente, realmente, onde eu gastei os meus neurónios foi na introdução
e foi na secção 2. Agora, quando eu leio a secção 3 e 4, que tem discussões sobre qualidade, inclusive usam um termo que eu, sinceramente, há mais de 20 anos que ando a defender laboratórios sobre acreditação, e ele fala num termo que eu nunca ouvi na minha vida. Um plano de custódia, eu nunca ouvi falar naquilo. Está a ver? Qualquer coisa que é usado num país... Não sabia a origem, não, isso é utilizado, mas a análise forense... nunca tinha ouvido falar, sinceramente a ver. Sim. Portanto, eu falei nisso, a coisa, portanto, o Mike Ramsey deu-me a hipótese que talvez o Steve Ellison dissesse, em termos como membro da Eurochem, da Assembleia Geral, de falar que o guia é muito extenso. Mas ainda ninguém falou sobre isso. Eu espero que alguém, se tu puderes, eu agradecia, porque dizer eu vou penalizar os colegas que escreveram a secção 3 e 4. Desculpa, é assim, eu quando li o documento, fiquei com a sensação que era grande demais, e depois fiquei com a sensação que havia coisas repetidas, muitas coisas repetidas, e fiquei com a sensação de que é difícil convencer alguém que leu o outro guia a ler este, porque não tiras grande proveito, acho eu. Há lá questões mais ou menos genéricas e gerais, mas acho que o grosso do que é relevante está no primeiro guia, e este aqui acaba por se repetir, acaba por não avançar muito, mas é assim. Eu achei que aquilo já era um documento consensual no grupo de trabalho e chegando tarde, achei que não era a altura para estar a fazer críticas dessas, não é? Mas pronto, agora passando assim a um outro assunto, desculpa lá, uma outra pergunta assim, fora dessas questões, que tem mais a ver com a gestão do grupo de trabalho. O guia fala na questão da incerteza máxima admissível, incerteza-alvo, incluindo a amostragem. A pergunta que eu faço é, tendo em conta que a componente da amostragem é função da heterogeneidade do sistema, que não é característica do desempenho, que não expressa só a característica do desempenho do laboratório, que sentido fará, agora estou a ser definir uma incerteza máxima admissível, sendo que o laboratório, se calhar para reduzir a componente de incerteza da amostragem vai ter que se aumentar muito os números de pontos escolhidos, não é? Eventualmente, não é? Pontos de amostragem, mas a pergunta que eu faço é se vocês discutiram a dificuldade que poderá ser cumprir com esse requisito, tendo em conta que ele depende também da heterogeneidade do sistema. Sim. Olha, realmente, agora que me estás a perguntar isso, eu estou a tentar lembrar-me onde é que nós falamos na incerteza-alvo, incluindo a amostragem. Eu penso que nós... Não, exatamente. Na secção 2... Sim. Na secção 2, eu sei que eu tentei discutir característica a característica e quais as que, no nosso entender, iriam ser significativamente modificadas pelo facto de incluir a amostragem. Porque a componente da amostragem, estou sempre em desacordo com o Mike, que ele pensa sempre que a componente da amostragem necessariamente é sempre a componente gigantesca. Depende da amostragem-alvo que tu estás a... Eu às vezes digo-lhe que imaginem que é um processo alimentar com cartas de controle em que quase nunca sai dali, e se usares esse como a amostragem para um tipo destes exercícios, é evidente que poderá não ser uma contribuição gigantesca. Portanto, não é preciso ver sempre a componente da amostragem como uma componente gigantesca da incerteza. Mas eu lembro que sim, senhor, eu lembro-me que escrevi claro que a incerteza de medição é um dos mais afetados pela inclusão, mas não falei, eu não me lembro de ter falado especificamente na incerteza-alvo. Tens razão que nós temos que pensar nisso e temos que possivelmente dizer que a incerteza-alvo deverá ser associada, tal como nós escrevemos no artigo que foi criticado, que respondemos agora esta semana, que a incerteza-alvo poderá ser estabelecida por um organismo regulador para uma determinada um exercício de conformidade, e entra mais o procedimento e não, digamos, para tentar responder a ti, eu penso que não devemos, dado
uma amostra-alvo com um alto teor de heterogeneidade, é difícil dizer que aí vamos estabelecer uma incerteza-alvo também. Eu talvez esteja a confundir tudo, mas eu quero dizer que eu não me lembro de ter falado na incerteza-alvo associado à heterogeneidade de uma amostra. Ok. Mas eu vou-me lembrar do que tu disseste. A propósito, todas as tuas sugestões foram 95, 97% foram aceites e o texto foi modificado. Não, foi. Não, algumas tive que intervir para explicar que não, eu estou de acordo com o Ricardo por isto e por aquilo, mas agora essa que tu me fazes, eu vou anotar e eu amanhã vou reler o que escrevemos, está bem? Entretanto, havia uma outra pessoa. Mas diz lá, tens mais alguma pergunta? Não, o Wellington acho que está aí com a... Não, e havia outra pessoa antes, mas eu não me lembro quem. A Selma levantou a mão. Ok. Depois o Eli. Eu peço desculpa, se calhar passei à frente de alguém. Não, tu eras o primeiro. Posso falar? Não, Selma. Não era a Selma? Sim, a Selma era a primeira. Sim, ok, espero ela falar. Boa noite aos que acompanham o webinário a partir de Moçambique e Portugal, e boa tarde aos que acompanham do Brasil. Queria, em primeiro lugar, parabenizar aos organizadores deste webinário e também ao orador. Eu tenho só duas questões que eu já trazia muito antes de ter começado o webinário. Bem, em primeiro, eu gostava de saber como eu posso garantir que a coleta das amostras seja representativa à população em estudo e quais seriam os principais tipos de erro que podem afetar a precisão da medição de amostras, sobretudo no que diz respeito à medicina veterinária. Eu sou estudante de veterinária em Moçambique. Selma, a primeira pergunta. A representatividade das amostras, imaginem, primeiro é preciso definir onde queres tirar a amostra. Portanto, é o que nós chamamos a amostra, como é que se diz em português, Ricardo? A sampling target é a amostra-alvo. Selma, eu vou-te dar um exemplo, peço desculpa, veterinária não sei, mas imaginem, a amostra-alvo é, por exemplo, 10 hectares de uma plantação, imagina de trigo, seja o que for. Portanto, imaginem, trigo. Portanto, 10 hectares, é aí que o laboratório, imaginem que é um laboratório oficial, tem que recolher várias amostras e tem que, no caso, digamos, oficial, tem que dar várias medições e a média tem que ser ou utiliza, digamos, de várias amostras e vê o resultado de todas elas e verifica se qual é a percentagem das amostras que estão acima, imaginem, que há um determinado contaminante que não pode estar acima de um determinado nível. Portanto, o que eu quero, resumindo, é preciso definir qual é a amostra-alvo, de onde se vai tirar as amostras. Depois, a representatividade é um assunto muito, muito importante. Isso aí, portanto, existem organismos, eu penso que em todos os países, praticamente, e na área veterinária, de certeza que eu realmente trabalhei. Nos últimos 20 anos, eu partilhava o gabinete com não era farmacêutico, ele era farmacêutico, o Peter Duke. Mas na veterinária não conheço muito bem. Mas de certeza que há, portanto, organismos que estudam e que investigam a amostragem para que ela seja o mais representativa possível. De certeza que há documentos, há organismos que se responsabilizam disso, são os mais competentes para saberem qual é o número de amostras, a quantidade de amostra que se deve tirar. Voltando ao meu caso, trigo, enfim, de certeza que há um número recomendado por ensaios que foram feitos já nos últimos anos, e dependendo da variedade do cereal que é recolhido, há de certeza, normalmente neste caso é assim em W, portanto tira-se amostras seguindo a letra W
e tira-se 10 amostras, por exemplo, cobrindo, se possível, toda a área. Ou, depende, muitas vezes parte-se os 10 hectares, imagina, 10 hectares é uma área gigantesca, portanto, parte-se em vários amostras-alvo mais pequenos e depois entre cada um tira-se 4, 5 amostras. Portanto, eu não lhe posso dar uma resposta definitiva, mas tenho a certeza que se a Selma procurar, há de haver alguém com mais conhecimentos que eu na área veterinária que diz, portanto, para determinado, depende do que se mede, qual é o número e quantidade de amostras a recolher para que, de facto, haja uma certa segurança, uma certa probabilidade máxima de que o resultado seja equivalente ao que daria se tu tirasses veterinário. Imagina que chegas a um sítio e há, em Portugal, no Alentejo, há os porcos pretos, que são muito famosos e que valem mais, né? Imagina, tu não podes matar todos os porcos para analisar, né? Portanto, há de haver uma percentagem mínima para que seja representativa. Portanto, essa é a área sobre a representatividade, é o que eu dizer. A outra pergunta que fizeste, a segunda pergunta, era sobre onde a precisão, onde se afetaria mais os resultados. Era essa a pergunta, não era, Selma? Sim. Sim, ok. Bem, aí é preciso, isso podes... o que eu disse que era muito importante, não é um operador isolado que deve tomar a decisão de planificar uma série de medições para demonstrar, e para responder até à tua pergunta, não é só pode ser para validar um procedimento, mas é também para, no caso da tua pergunta, para demonstrar que a precisão é adequada. Também serve para isso. Portanto, há que, eu digo sempre, junta-te a outros teus colegas, ao teu chefe de grupo, ou seja, se estiveres a fazer uma tese, ao teu professor, todos juntos e devem, as pessoas que têm experiência na amostragem devem participar precisamente para terem uma ideia do que será mais correto para o número de amostras, o número de replicações, de duplicados e tudo, de que se deve fazer para manter um certo nível de precisão em que, e é isso que eu disse já, que não aceito que as pessoas digam antecipadamente, sem terem feito medições nenhumas, que a componente de amostragem é de certeza 90%, 80%. Não, eu não estou de acordo com isso. Eu penso que é de caso a caso, poderá ser, poderá não ser, depende. Portanto, poderá ser que haja um equipamento que... Imaginem um equipamento ligeiramente defeituoso em termos de calibração, pode dar uma variabilidade superior àquilo que é previsto, e então a pessoa pode dizer, olha, afinal a amostragem não é não é contribuição. Portanto, é preciso saber, imagina, para responder definitivamente à tua pergunta, para te ajudar, se tu tens um procedimento de medição e medes uma série de replicados num material de referência que seja apropriado para a tua aplicação, e tens imaginem com um material de referência ou com um material de controle de qualidade interno, tens, por exemplo, normalmente, qualquer operador competente tem uma precisão entre replicados de entre 5% a 10%. Agora, imagina que fazes uma amostragem numa veterinária, como tu dizes, e essa variabilidade aumenta para 80%. Isso é evidente que tu dizes, uau, isto aqui é de facto, uma heterogeneidade gigantesca e a amostragem... É aí que podes ter uma ideia comparando com a precisão que tu obtens normalmente analisando materiais que estão sob controlo, que podes verificar qual é, e aí podes até ter uma ajuda na decisão de quantas amostras precisas ter para minimizar precisamente a contribuição da incerteza na amostragem. Bem, espero que tenha ajudado, mas como eu não tenho experiência veterinária, peço desculpa se não ajudei o máximo. Wellington, diz-me. Olá. Posso falar? Sim, sim. Sim. Eu gostaria de fazer, primeiramente, um pequeno ressalva
exatamente na fala do Ricardo, com relação a essa questão, se eu bem entendi a fala dele, é claro, me pareceu que ele estava preocupado exatamente de que a inclusão da incerteza de amostragem na incerteza-alvo resultaria numa incerteza-alvo tão grande que praticamente inviabilizaria, digamos assim, fazer a análise de conformidade, ou que tudo ficaria péssimo em qualidade, digamos assim. Eu penso que nesse aspecto nós temos que tomar muito cuidado, e aí eu reforço um pouco a fala do Fernando, que, como o próprio nome diz, incerteza-alvo é para um dado alvo. Portanto, se eu tenho como alvo um resultado que deverá representar, pegando de novo o exemplo do Fernando, toda a área de produção de trigo, a incerteza-alvo para um procedimento que vai analisar toda uma grande área de produção para representar com um único valor, sei lá, o teor, sei lá, em um inseticida ou qualquer coisa assim, ela deverá incluir a incerteza de amostragem, porque ela está tentando avaliar a medição para todo aquele material-alvo que é grande. Por outro lado, se eu estou fazendo uma análise de amostras que são, novamente, talvez falando no caso que eu acho que o Fernando quis falar, de situações em que o produto é altamente controlado, sei lá, uma fabricação de um fármaco, em que as condições de fabricação são extremamente controladas. É natural que, nesse caso, mesmo com a inclusão da incerteza-alvo, da incerteza de amostragem, que ela seja menor, daí talvez ela nem seja igual à maior contribuição, novamente concordo com o Fernando, que nem sempre ela será a maior contribuição, mas nesses casos em que a amostra-alvo, ela própria já tem autocontrole e, portanto, não é tão heterogênea assim. Incluir, então, ou não a incerteza de amostragem na incerteza-alvo vai depender do uso que se quer fazer dessa incerteza-alvo. Se é só para verificar a qualidade do procedimento analítico para uma amostra quando ela chega no laboratório, ou se é para identificar a qualidade do resultado para representar uma amostra-alvo que está no campo. Se for para analisar, para poder representar só a qualidade do procedimento interno dentro do laboratório, da amostra que chega no laboratório, não precisa de incluir a incerteza de amostragem. Portanto, talvez fosse até adequado determinar duas incertezas-alvos, uma com a amostragem e outra sem. Deixar claro, olha, essa contém, aquela não contém, e cada uma se aplica em cada caso. Bom, isso é só um comentário sobre a fala do Ricardo, que eu acho extremamente pertinente e que vai bastante de encontro com os exemplos que o próprio Fernando tentou falar e que eu acho que também serve por caso da Selma, só que vai trocar uma área grande por toda uma manada de bois gigantesca que quer determinar, sei lá, o teor de um antibiótico naquela carne. Né? Eu gostaria de fazer aqui, se me permitirem, algumas questões ou observações. A primeira delas é que num dos slides, os primeiros slides do Fernando, ele mencionou aquelas propriedades de validação que são comuns de ser determinadas e às quais se dá grande importância, que é o limite de detecção e o limite de quantificação. Eu pergunto para o Fernando o que ele pensa. Essas quantidades, essas propriedades, são elas de fato necessárias se nós temos a incerteza de medição declarada? Outra, você falou que o POP tem que ser muito bem descrito. Concordo plenamente. Você não acha que deveria ser obrigatório que em qualquer POP, ou SOP, como quiser falar, para que ele seja bem descrito, a função de medição tem que estar explicitamente escrita? Ou seja, como eu calculo a concentração do analito? Porque muitas vezes eu vejo o analista falar, isso é o computador que calcula. Está lá no computador.
E, finalmente, para talvez te dar Fernando, te dar, sei lá, algo para conversar com o seu colega, eu particularmente acho que diferenças de 15% a 20% em estimativa de incerteza não são significativas. Então, se você trocar para mim a nova por a nova e achar uma diferença de 15% ou 20%, olha, isso você vai achar até mais se você trocar de quem fez a estimativa de incerteza. Sim. Tá bem. Então, se houvesse uma variação de simples para o dobro, eu até diria que seria significante. Mas 15%, 20%, eu costumo dizer para meus alunos muito isso, né? Se o governo me der um aumento de salário de 15%, 20%, eu vou até fazer um teste de hipótese para saber se eu tive aumento. Mas se ele dobrar, eu não preciso de teste de hipótese nenhum para saber que houve aumento do meu salário. Então, é a mesma coisa com relação aos 15% na diferença de incerteza de medição. Deixo com você a palavra. Não, eu quero dizer uma coisa que tanto o Ricardo como o Wellington tiveram razão no que disseram. Portanto, o Ricardo não estava-me apenas... Eu interpretei a pergunta do Ricardo mais de que o que é que nós, como grupo de trabalho de incerteza da amostragem, entendíamos como é que se deveria ser interpretado a incerteza-alvo, incluindo a amostragem. Portanto, nós, no guia, falamos... eu listei as características todas do procedimento de medição e não incluí, penso eu incluí a incerteza de medição, mas não incluí incerteza de alvo. Agora, portanto, a pergunta do Ricardo, portanto, e depois o Wellington falou na incerteza que realmente poderá ser mais ou menos, e isso está bem, nós estamos de acordo, mas eu interpreto a pergunta, a observação do Ricardo como mais qual é a nossa posição face a eventualmente incluir incerteza-alvo quando se inclui a amostragem. E eu prometo ao Ricardo que vou discutir isso muito brevemente com o Mike, a ver o que é que nós podemos fazer. Se dizemos que o Wellington teve razão, que a incerteza-alvo é definida para um determinado alvo, principalmente quando se faz um certo exercício, um teste de conformidade, portanto aí pode ser decidido por um regulador, pode ser decidido em acordo com o cliente e o laboratório de teste, enfim. Mas pronto. Segunda coisa que o Wellington falou, porque é que nós usamos o LOD e LOQ, portanto o limite de detecção, o limite de quantificação. Eu apresentei-os porque eles estão em todo o lado. Portanto, são sempre listados no Fit for Purpose e no Eurocam, são sempre listados. O Wellington é capaz de ter razão se nós avaliarmos a incerteza a diferentes níveis de concentração de um determinado analítico para o mesmo procedimento de medição, e se essa avaliação ou estimação há muitos que usam a avaliação ou desestimação, mas bem, se esses valores forem aceitos como realistas, bem avaliados, é de facto, pronto, a um nível mais baixo a incerteza deverá ser maior e de facto chega a um ponto no antigo limite de detecção que muito provavelmente a incerteza deixa de ser aceitável. Portanto, tem razão, é verdade que pronto, o limite de detecção no fundo será um ponto ao qual a incerteza. Portanto, depois o Wellington falou noutra... Agora, no terceira coisa que o Wellington falou é que eu agora estou com dificuldade em me lembrar. A função de medição não deve estar sempre presente num POC para que ele seja devidamente descrito? Sim, bem, mas isso, como eu lhe disse, eu uma vez, lembro-me há uns anos, passar 2 meses e meio a enviar e-mails a tentar melhorar, isso é muito importante. Aliás, se vemos o VIM, a descrição do VIM, o que é um procedimento, um princípio de medição, um método de medição, tudo aquilo que está descrito, a definição do VIM de um procedimento, é evidente que deve ser bem descrito. E são, não só pela definição do VIM, mas também por um requisito muito importante que fazem todos os auditores externos dos organismos de acreditação nacionais. Eles procuram isso sempre. A gente tem que definir muito bem o que é que cada procedimento de medição está a querer medir. E tudo isso tem que ser muito, muito claro. Se não for,
mais tarde ou mais cedo, esse grupo de trabalho que está responsável por esse projeto é confrontado com a situação que vocês não definem bem o que é que estão a fazer. Isso, eu conheci isso durante os últimos 20 anos e, portanto, concordo plenamente consigo. Isso tem que ser, é uma das coisas importantes, por isso é que eu disse num dos primeiros slides, descrever muito bem o procedimento de medição é fundamental para que haja um bom trabalho a seguir. Claro que eu falei na possibilidade de diferentes operadores interpretarem, mesmo pensam que estão a interpretar corretamente, mas se houver uma certa... Se o procedimento de descrição tiver descrito de uma forma que deixa uma certa ambiguidade, claro que os operadores interpretam diferentemente e realizam mesmo diferente, e essas diferenças podem ou não dar origem a resultados que são estatisticamente diferentes. E isso ninguém gosta, claro. Portanto, concordo consigo, é muito importante, claro. Cecília, mais alguma pergunta? O Ricardo levantou a mão. Ricardo, ok, não tinha visto. Eu estava a ver se me juntava à vossa conversa sobre a incerteza-alvo. Eu concordo com a intervenção do Wellington, ou seja, quando se o sistema é teoricamente mais heterogéneo, podemos ter incertezas-alvos com a amostragem maiores do que se for um sistema homogéneo, e isso faz todo sentido. A minha chamada de atenção foi para o facto de, para termos consciência de que a incerteza, incluindo a componente da amostragem ou da colheita, como queiram entender, expressa não só desempenho analítico, mas também a heterogeneidade do sistema, e podemos cair na situação de, se temos uma incerteza-alvo demasiado irrealista, ou que por acaso o sistema é demasiado heterogéneo, nós, para cumprir com aquela incerteza-alvo, podemos ter que aumentar muito os pontos de amostragem ou para tentar reduzir a componente da colheita, porque realmente isto é mais uma incerteza da colheita, o que é discutido no guia. E, portanto, pode tornar demasiado caro e difícil de respeitar esse requisito. E, portanto, acho que é importante ter essa ressalva, que pode haver questões materiais do sistema e não do desempenho do laboratório, ou até custos de redução dessa incerteza, para torná-la equivalente à incerteza-alvo, que deve tornar isso um bocadinho mais flexível. Parece-me. É preciso. Ok. Ricardo, não te esqueças que, se leres os documentos que há do CCQM sobre a amostragem, há uns documentos CKX, não sei o quê, há anos que eles andam a trabalhar nesse documento, é sempre o mesmo, mas há documentos em que, e há muitos mesmo na área alimentar, eles seguem o que eles chamam a composite sample, ou seja, uma amostra. Sim. E ainda se refere à pergunta da Selma, para que a amostra seja representativa. Quando se vai a uma amostra-alvo que é muito heterogénea e que se sabe de antemão que isso acontece, o que se faz é ter essas amostras e depois mistura-se tudo, faz o que se chama composite sample. A composite sample, claro, pode ser feita com 2, 4, 10 ou 20 amostras. Portanto, depende da heterogeneidade esperada. O que eu quero dizer é que a composite sample, que tu podes traduzir por quê? A amostra composta é? Sim, composta, exatamente, sim. A amostra composta. Bem, o composite sample é muito utilizado, portanto, na área alimentar, que é abrangida por o CCQM. Eles usam muito, portanto, independente da heterogeneidade, portanto, aumentam o número de amostras para o CCQM, para a amostra composta. Pode-se obter mais do que uma amostra composta e, portanto, o que se espera é que, fazendo a amostra composta, com um maior número de amostras separadas, e depois há que decidir na planificação da amostragem, tem que haver análises prévias para, digamos, eles decidem qual é a quantidade de cada amostra individual
que compõem cada amostra composta, mais do que uma amostra composta. Tudo isto reduz, não só as amostras compostas, em princípio, são mais representativas, são mais realistas da área gigantesca, imagina, de 10 hectares, como eu falei, de uma área de trigo, ou seja, de árvores, de frutos, seja do que for, como também, em princípio, irá, todo mundo espera, minimizar a variabilidade da amostragem e, portanto, vamos tentar reduzir a incerteza da componente e, portanto, a incerteza-alvo poderá ser mais pequena. Isto é feito, não é? Isto não estou a inventar, isto existe. Está descrito em documentos de amostragem, documentos de amostragem que agora não me lembro o nome, mas que eles usam já há vários anos. Ainda estou a trabalhar nesse documento, estão constantemente a trabalhar nesse documento, os da CCQM. O Roger Wood está metido nisso já há muito tempo, vai se reformar agora e vai sair, mas já há anos que ele anda a trabalhar nisso e muitas vezes ele envia para nós esses documentos. São sempre documentos gigantescos, mas tem sempre essa parte de... Agora, diz, se o que eu disse te ajuda ou complicou mais o assunto. Eu queria... A Alice queria fazer uma outra pergunta, mas a Alice agora levantou o braço, a mão. Ok. Alice? Não tem som. Tem o som desligado. Alice? Não consegue ativar o som, diz. Acho que já consegui. Consegui. Olá, boa tarde. Viva, boa Fernando. Tarde. Olá. Fernando, eu não conheço o guia da Eurochem, o guia que está a ser trabalhado, e, portanto, senti-me um bocadinho perdida na explicação, no conteúdo da tua apresentação, mas gostava de confirmar, se calhar, mais do que fazer uma pergunta, confirmar algumas coisas para ver se percebi realmente o que estava, a mensagem que estava a ser transmitida. Fiquei com a sensação que a validação para a amostragem assentava essencialmente na precisão. É verdade isso? Quer dizer, para mim a validação de um procedimento de medição faz sentido para tentar perceber se aquele procedimento é adequado ou não a um determinado fim. E para isso tem que ter critérios que estejam na legislação, ou que me sejam dados pelo cliente, ou para a aplicação e para a validação do método. Na amostragem, que eu saiba, pelo menos nas áreas em que eu me movo, não há critérios definidos na legislação e eu fico um bocadinho perdida para saber quais são os componentes dentro da amostragem que devem ser validados. É precisão, mas que critérios depois de aceitação? Quer dizer, é só um exercício académico? Tens razão, Alice. Os exemplos... a secção 2 que eu iniciei, fui eu que comecei a escrever e depois foi muito revista por outros membros do grupo, em que eu tentei discutir um a um, fui característica a característica daqueles que estão listados. Isso pelo menos foi discutido. Portanto, eu tentei discutir... pelo facto de adicionar uma componente da amostragem, o que é que poderia afetar cada característica do procedimento. Isso foi feito. Mas agora, tu tens razão, que quando a pessoa pega num exemplo qualquer, que é o caso dos exemplos 1 e 2 do futuro guia, esses exemplos têm, digamos, seja heterogéneo ou não seja heterogéneo, mas há um valor médio que caracteriza esse determinado amostras-alvo. E, portanto, tu tens razão em dizer que, de facto, o que é que nós podemos, com uma amostra-alvo tirada de um determinado, imagina, seja o que for, neste caso é a análise de chumbo por espectrometria um sensor de espectrometria de raio-x, não sei o quê. Pronto. Portanto, há um valor. É um valor que pode ser, normalmente, não tem nada a ver, como o Wellington estava a dizer, não tem nada a ver com o limite de tensão, está muito acima da limite de tensão. Tens razão. O facto destes dois exemplos de facto, só verificam qual é
o efeito de introduzir a amostragem na precisão do método. Não se discute a seletividade, não se podemos, com 1 ou 2 amostras-alvo, não podemos afetar muitas das características de aptidão do procedimento de medição, não podem ser investigadas. Tens razão completamente. Portanto, é verdade que é uma... E dou razão ao Ricardo Silva, que disse anteriormente que este guia, está bem que é um suplemento, portanto, ok, devia ser curto, a secção 3 e 4, que é um muito blá blá, não devia estar lá, devia ser introdução, definir o que é que se pretende, qual é o objetivo do guia, a secção 1 e 2 são importantes, e imediatamente passar aos exercícios e acabou. E o guia tinha 30 páginas e já era muito aceitável. Na minha opinião, era isso que se devia fazer. Mas eu concordo com o Ricardo que, de facto, nós falamos, o guia chama-se validação de, incluindo a amostragem, mas, de facto, onde é que nós, incluindo a amostragem, quantas diferentes exemplos de amostragem-alvo precisaríamos para conseguir apresentar exemplos de, olha, aqui afetou-se a seletividade, agora afetou-se o limite de detecção, agora afetou-se... Muito complicado. O que falta, que eu estou a batalhar, claro, como vocês viram, falta pelo menos um exemplo em que se tenha a precisão intermédia. Portanto, dia a dia, operador a operador, equipamento a equipamento e amostragem. Portanto, isso aí pode-se perfeitamente, penso que é possível, é viável arranjar um exemplo verdadeiro em que a gente faça isso. Mas pronto, concordo, é uma mensagem que eu vou ter hoje, que eu aprendi hoje, é que vocês disseram e é verdade. E, possivelmente este guia é um pouco académico. Coisa que é uma palavra que me afeta muito, porque muitas vezes, eu até disse a outros, eu que lidava com os laboratórios oficiais de controle durante 20 anos e tentava explicar a eles como é que se deve fazer isto ou aquilo e porque é que fazendo isto acontece isto e porque é que não fazendo isto. E muitas vezes eu criticava pessoas como vocês, que são de facto professores universitários, a dizer, epá, uma coisa é o que se ensina, outra coisa é o que se tem que transmitir de facto um funcionário público, a uma pessoa competente, mas que não tem estudos universitários. É preciso saber explicar como. E é uma mensagem que eu vou levar, pelo menos 2 ou 3 de vocês falaram, o Ricardo e não só, e a Alice agora indiretamente, que de facto este guia está um pouco académico e não tem... O interesse prático é os exemplos, mas de facto os exemplos, como a Alice muito bem notou, não ilustram em nada como se deve, como é que se faz a validação, incluindo a amostragem, de todas as outras características do procedimento de medição. Eu vou ter isto em conta, vou ter que ter uma boa conversa com o Mike Ramsey. Ricardo, vou ter trabalho, hein? Mas enfim, faz parte do nosso trabalho. É preciso. Vamos ver. Mais perguntas, Cecília? Agora não vejo aqui, mas possivelmente há mais alguém. Eu posso fazer mais uma? Tem mais alguma? Podes, são 9 horas, já. Estamos a acabar, mas podes, sim senhor, diz. É para quem agora? É para mim, é? Vá, não sei se és tu que é o único que querias fazer uma pergunta. É assim, vamos lá ver uma coisa. Deixa-me aqui explicar-te aqui um cenário. Uma pessoa tem o tal campo de trigo, não é? Vai lá, faz várias colheitas, faz os tais duplicados, alimenta a Ra nova ou a nova, calcula uma incerteza aquela incerteza incluindo a componente da amostragem, e entretanto fez uma carrada de análise com esse processo, verdade? Para alimentar a Ra nova, não sei o quê. Agora, vai outro campo de trigo, é suposto ele voltar a ter que alimentar a Ra nova ou pode fazer uma análise em duplicado e utilizar a heterogeneidade que viu no campo de trigo no passado para definir a incerteza da colheita naquele novo terreno. Estás a ver a ideia? Estou a ver a ideia, mas lembra-te que também acaba de haver o bom senso, há a experiência profissional e há o bom senso das pessoas. Um gestor de laboratório
que tenha medo de falhar, pode imediatamente obrigar o gestor de qualidade a planificar uma série de resultados, uma série de medições iguaizinhas à que ele fez no outro. Um gestor de laboratório que seja um pouco mais temerário e que tenha um certo bom senso vai primeiro perguntar a toda a gente, aos amostradores, as pessoas competentes, as pessoas experientes. Eu, por exemplo, quando fiz perguntas aos laboratórios nacionais da União Europeia, houve alguns, a Suíça e não só, que me disseram, não, os amostradores, nós chamamos inspectores, são funcionários do Laboratório Nacional deste país e, portanto, são pessoas muito competentes. Portanto, nem em todo o lado a gente pode pensar que os amostradores são as pessoas menos qualificadas porque só fazem aquilo. Não, não é assim, não é assim. O que eu quero dizer é que a tua pergunta requer experiência, bom senso. Portanto, a pessoa tem que ver e conhecer o que se está a medir. Se a pessoa conhecer o que se está a medir, conhecer a zona, levar os amostradores vão lá e dizer, bem, é muito provável que haja uma boa, potencialmente é correto, de tomar a decisão que, bem, o cereal é o mesmo, o tipo de solo é o mesmo. Talvez, todas estas variáveis é coisas que eu desconheço, mas uma pessoa formada em agronomia, eles sabem. Eu trabalhei com um doutorado em agronomia, engraçada de convencional orgânico, em que nós íamos a diversos sítios e ele falava com os agricultores certificados como bioagricultores, e todas essas pessoas estão muito bem informadas. Eu penso que é aí muita informação. A pessoa pode decidir, dizer assim, bem, ok, eu imagino que não sei o quê, portanto aqui poderemos fazer uma amostra composta com não sei quantas amostras. Portanto, a ideia, para responder à tua pergunta, é bom senso, experiência e tentar reduzir os custos. Portanto, tentar fazer com que, baseado na informação disponível, eu poderei pensar que e dado que estamos a medir exatamente a mesma coisa que o outro, o tipo de cereal é idêntico, que vamos medir a mesma coisa, portanto, vamos reduzir o número de amostras. Portanto, mesmo um gestor de laboratório que tenha medo uma amostragem relativamente mais reduzida, mas com amostras compostas, e obter um resultado que tudo isto, o Wellington também falou nisto, depende dos alvos, é verdade. A pessoa deveria, para cada alvo, mas os alvos são muito idênticos. Os laboratórios que medem vestígios de metais em muitos, com o que eu conheci, muitos, e já pertencia a isso, né? Acaba por ser os mesmos metais em diferentes produtos alimentares, e portanto há muitos métodos que são o mesmo, portanto tu esperas a mesma precisão, e é normal que obtenhas a mesma precisão. Portanto, para responder à tua pergunta, nem sempre se precisa de fazer um gigantesco número de medições para demonstrar qualquer coisa. Felizmente que assim é, senão os custos só disparam completamente. Tá, obrigado. Muito obrigado. Não vejo aqui nenhuma manifestação mais de perguntas. Okay. Foi um prazer estar a falar com vocês, eu gostei muito. Aprendi coisas e tenho... Bem, o que eu levo daqui, possivelmente mais do que vocês, sou eu que tenho recebido umas 3 ou 4 mensagens de alerta para que eu discuta no grupo de trabalho. E isso é muito útil. No fundo, era o que eu tencionava. Vocês viram que, tal como eu disse, a minha apresentação não é uma apresentação, digamos, ideal, daquelas em que parece tudo perfeito e que o trabalho está feito e toda a gente discutiu e está tudo bem. Não, a minha é precisamente... Isto é um trabalho que está a ser feito no momento e portanto, não está perfeita. Não está perfeita e eu tenho a noção que não está perfeita.
E é assim mesmo. Cada ano eu vinha com comentários sobre um procedimento da nossa qualidade interna, de como as coisas estavam descritas, e dizer, não, pá, vocês viram como resultado é melhor a gente melhorar o texto aqui ou ali, e as coisas, a maior parte das vezes, eram feitas, outras vezes o gestor de qualidade dizia que não era necessário, mas vi, muitas vezes era necessário. E, portanto, é um melhoramento contínuo. É aí que se deve fazer. A gestão de qualidade é um processo contínuo, não é uma coisa que se escreve e daqui a 20 anos temos o mesmo documento. Vocês estão todos ligados a isso, vocês sabem, não estou a dizer nada de novo. Ok? Pronto. Muito obrigado pela sua disponibilidade de responder todas as perguntas com todo carinho e com toda explicação. Foi muito bom. E como você disse, qualidade é isso, né? É uma eterna busca, um eterno melhoramento. Exato. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando. E que a gente se veja. A ver se a gente se vê mais vezes. Hein? Sim, sem dúvida. O Google nunca tinha usado. Fernando, não chamem-me quando quiserem. Eu fico muito satisfeito quando vocês me... Ou por WhatsApp, ou seja o que for, qualquer coisa. Mantenham um contacto, ok? Então, tchau, hein?